Você já se perguntou o que acontece quando um homem comum, um curador de corpos quebrados, ouve uma voz que o arrasta para o centro de uma revolução que abala impérios? Imagine um médico grego com mãos treinadas para salvar vidas, testemunhando milagres que desafiam a ciência, viajando por mares furiosos ao lado de um apóstolo perseguido e pagando com o próprio sangue por registrar a maior história de amor e sacrifício já contada. Essa é a jornada de Lucas, o evangelista que não viu Jesus com os olhos, mas o capturou com o coração, e o preço que ele pagou vai te fazer questionar. Você estaria disposto a morrer pela verdade que acredita? Fique até o final, porque o que vem a seguir não é só uma lenda antiga, é um espelho para sua própria alma. Pense em uma cidade antiga banhada pelo sol do Mediterrâneo, Antioquia, onde o ar carrega o perfume de especiarias distantes, misturado ao suor de mercadores apressados. E o eco de línguas estrangeiras se entrelaça como fios em uma tapeçaria caótica. Ali por volta do ano 10 a.C., nasceu Lucas, um jovem de família grega com olhos curiosos que devoravam pergaminhos de Hipócrates, aprendendo a suturar feridas abertas e a misturar ervas que acalmavam febres devoradoras. Ele era um homem da razão, um gentio que via o corpo humano como um mecanismo delicado, não como um templo para deuses caprichosos. Mas algo o inquietava nas noites quentes, quando o vento sussurrava pelos becos, uma fome por algo além da carne, uma pergunta não respondida sobre o porquê do sofrimento que ele via em seus pacientes, os leprosos abandonados, as viúvas chorando por filhos perdidos. Como um médico poderia curar a alma? Foi nesse vazio que rumores chegaram até ele, ecos de um carpinteiro de Nazaré que tocava os intocáveis e fazia os cegos enxergarem. Lucas ria no início, achando que eram fábulas de camponeses. Mas a semente da dúvida se plantou, crescendo como uma videira selvagem em seu peito. Imagine Lucas em sua juventude, percorrendo as ruas estreitas de Antioquia ao amanhecer, o sol nascendo sobre as muralhas antigas, enquanto ele visitava pacientes em casebres humildes, aplicando cataplasmas em feridas infectadas e ouvindo confissões, sussurradas de almas atormentadas por doenças que a ciência grega mal compreendia. Ele via a fragilidade da vida todos os dias, um mercador rico sucumbindo a uma febre misteriosa, uma criança gritando de dor por um osso quebrado em um acidente de carroça. Essas cenas o moldavam, instilando uma compaixão profunda que mais tarde transbordaria em suas escritas, mas também uma frustração crescente com os limites da medicina humana. Por que os deuses permitem tanto sofrimento? Ele se perguntava em silêncio, enquanto limpava instrumentos à luz de uma lâmpada de óleo, sentindo o peso de perguntas que nenhum tratado de Hipócrates respondia. Foi nessa rotina diária que os primeiros ecos do cristianismo o alcançaram, através de conversas sussurradas em mercados lotados, onde judeus dispersos falavam de um Messias crucificado que prometia cura eterna. Lucas, cético mas intrigado, começou a observar esses grupos, notando como eles cuidavam uns dos outros com uma misericórdia que ia além de remédios. E isso plantou as primeiras raízes de uma transformação que ele nem imaginava. Anos se passaram, e o Império Romano fervia com mudanças. Imperadores como Tibério decretando leis que esmagavam dissidentes, enquanto uma nova seita, os seguidores de Cristo, espalhava-se como fogo em palha seca. Lucas, agora um médico respeitado na casa dos 30 anos, encontrou Paulo em Antioquia por volta dos anos 40. Imagine a cena. Paulo, marcado por cicatrizes de pedradas, olhos ardendo com uma convicção que Lucas nunca vira, contando de uma luz cegante no caminho para Damasco, que o transformou de caçador em caçado. Como médico, Lucas cuidou das feridas de Paulo, sentindo o pulso acelerado do apóstolo enquanto ele falava de ressurreição e misericórdia para todos, inclusive gentios como ele. Isso não pode ser real, pensou Lucas, mas algo se quebrou. Dentro dele, uma visão fugaz, talvez um sonho, onde via uma mulher hemorrágica tocando a orla de uma túnica e sendo curada instantaneamente. Ele não contou a ninguém, mas aquilo o consumiu, levando-o a juntar-se às viagens missionárias, deixando para trás a segurança de sua clínica
para enfrentar mares tempestuosos e multidões hostis. Antes de embarcar nessa jornada radical, Lucas passou noites inteiras em dúvida, debatendo consigo mesmo em sua modesta casa em Antioquia, onde o cheiro de ervas secas pairava no ar e o som distante de carroças ecoava pela janela. Ele pesava o conforto de sua vida estabelecida contra o chamado irresistível que sentia, imaginando os riscos de abandonar pacientes fiéis por uma fé que ainda testava sua razão. E se for ilusão? Questionava-se, folheando pergaminhos antigos em busca de respostas, mas as histórias de curas milagrosas que ouvia de testemunhas oculares, como um paralítico levantando-se em Cafarnaum, o atraíam como um imã, forçando-o a confrontar sua própria incredulidade e a dar o primeiro passo rumo ao desconhecido, um conflito interno que ecoaria em suas parábolas futuras sobre busca e redenção. Nas ondas violentas do Mediterrâneo, durante a segunda viagem por volta de 49 d.C., Lucas se agarrou ao convés de um navio balançante, o sal ardendo em seus olhos, enquanto Paulo pregava aos marinheiros aterrorizados. Nós nos preparamos para partir para a Macedônia. Ele registraria mais tarde em Atos usando nós, como se seu destino estivesse entrelaçado ao do apóstolo. Em Filipos, a tensão explodiu. Paulo e Silas presos por libertar uma escrava possuída e Lucas deixado para trás, fundando igrejas em meio a sussurros de traição romana. Ele sentia o peso da solidão então, deitado em palhas úmidas à noite, questionando: por que eu, um estranho nessa fé, devo arriscar tudo? Mas as histórias que coletava, testemunhos de curas milagrosas, como o cego de Jericó gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o impulsionavam adiante, tecendo um evangelho que enfatizava a compaixão de Jesus pelos marginalizados, os pobres, as mulheres como Maria Madalena, cuja unção aos pés do Mestre ele descreveria com detalhes que faziam o leitor sentir o perfume derramado e as lágrimas quentes. Durante essas viagens missionárias, Lucas enfrentou perigos que testavam sua resiliência, como uma emboscada em uma estrada poeirenta perto de Listra, onde multidões enfurecidas atiravam pedras, forçando-o a se esconder em cavernas úmidas, enquanto tratava ferimentos de companheiros, o som de gritos ecoando em sua mente e misturando-se às orações sussurradas por salvação. Essas experiências o moldavam, transformando seu ceticismo inicial em uma fé ardente, e ele registrava tudo em anotações secretas, capturando não só fatos, mas as emoções cruas, o medo nos olhos de convertidos novos, a alegria de batismos em rios frios e os dilemas éticos de pregar uma mensagem de paz em um império construído sobre violência, elementos que enriqueceriam seu evangelho com camadas de humanidade profunda. A intensidade cresceu em Roma, por volta de 60 d.C., onde Paulo estava em prisão domiciliar, acorrentado, mas pregando livremente. Lucas, o companheiro fiel, visitava-o em celas sombrias, o cheiro de mofo e desespero impregnando o ar, enquanto ouvia relatos que virariam o mundo de cabeça para baixo. O nascimento humilde em Belém, os pastores aterrorizados por anjos, o filho pródigo voltando para os braços do pai. Só Lucas está comigo, Paulo escreveria em 2 Timóteo, e nessas palavras ecoava a lealdade que os unia. Mas o império mordia de volta. Nero, enlouquecido após o incêndio de Roma em 64, culpava os cristãos, e Paulo foi executado, sua cabeça rolando no chão poeirento. Lucas, com o coração despedaçado, fugiu para a Grécia, pregando em Acaia e Boécia, curando corpos com ervas e almas com a mensagem de Emanuel. Aos 84 anos, frágil mas ardente, ele foi capturado em Tebas, acusado de subverter os deuses romanos. A tensão culminava ali. Torturado, pendurado em uma oliveira como um criminoso comum, seu corpo invertido, simbolizando o mundo virado pelo Evangelho. Enquanto escrevia seu Evangelho e Atos em esconderijos isolados, Lucas mergulhava em memórias, vívidas, sentindo o tremor da pena em suas mãos envelhecidas. Ao descrever cenas como a última ceia, onde o pão partido evocava o corpo quebrado de Cristo, ou o Pentecostes com línguas de fogo dançando sobre cabeças, visões que ele coletara
De testemunhas oculares durante anos de entrevistas secretas em tavernas enfumaçadas e casas subterrâneas, um processo meticuloso que revelava sua mente analítica de médico, transformando relatos orais em uma narrativa coesa que pulsava com vida, emoção e teologia profunda, convidando leitores a sentirem a presença divina em cada palavra. Em meio ao tormento, Lucas sussurrou palavras que ecoam das tradições antigas registradas por Hipólito e outros pais da igreja. Servi irrepreensivelmente ao Senhor. Jamais tomei mulher, nem tive filhos. Morro aos 84 anos, cheio do Espírito Santo, como descrito em antigas notas de viagem. E em seu próprio evangelho, ele registrara a parábola do bom samaritano, onde Jesus pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores? Lucas 10:36. Uma lição de misericórdia que ele viveu até o fim, orando por seus algozes enquanto o sangue escorria. Após a morte de Paulo, Lucas vagou pela Grécia em solitude crescente, pregando em vilarejos remotos onde o vento carregava o sal do mar e o aroma de oliveiras antigas, enfrentando rejeições que cortavam como facas, multidões zombando de sua mensagem estrangeira, autoridades romanas o vigiando como uma ameaça, e noites solitárias em que ele revivia memórias de curas que testemunhara indiretamente, como a ressurreição de Lázaro, usando essas histórias para acender esperança em corações endurecidos, construindo comunidades cristãs frágeis que floresceriam apesar da perseguição iminente, um testemunho de sua perseverança que ecoa em cada igreja primitiva fundada em solo helênico. No último suspiro, pendurado naquela árvore invertida, Lucas viu uma visão final, não de dor, mas de uma luz eterna, onde todos os marginalizados que ele descrevera em seu evangelho dançavam em liberdade. E Jesus, o grande médico, estendia as mãos para curá-lo para sempre. Ele não morreu como um fracassado. Morreu como um mártir cuja pena moldou o cristianismo, provando que a fé não é uma cura barata, mas um sacrifício que redime gerações. E você? Já sentiu o peso de uma crença que custa tudo, mas promete o infinito? Se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você. Um lembrete de que, como Lucas, sua vida pode ser um testemunho que ecoa além da morte. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar verdades que mudam tudo. Deixe nos comentários o que a misericórdia de Lucas desperta em você. Porque no fundo, todos carregamos um chamado que pode custar caro, mas vale eternamente.